Silva, estudante do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Faço a disciplina Microbiologia Agrícola, conduzida pelo professor Milton Luiz da Paz Lima, onde o título do artigo que irei apresentar é Fungos micorrízico arbuscular pertencente à espécie Globosoi e seu potencial para capturar e transferir nitrogênio de amostras orgânicas e seu efeito no hospedeiro sob condições de baixa temperatura. Então, essa apresentação se baseia neste artigo que foi publicado por Barrett et al. No ano de 2011. Esse é o cabeçalho do artigo no qual eu traduzi para fazer esta apresentação. Esse é o roteiro da apresentação. Então, que eu irei falar um pouco sobre a introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões, conclusões e, por fim, as literaturas citadas pelo artigo. Vamos falar sobre micorrízas arbusculares, o desempenho e papéis fundamentais em nutrientes e o funcionamento do ecossistema e são predicados para tornar-se cada vez mais importante e mais sustentável no sistema de gestão. E também temos a medida em que elas podem crescer e funcionar a baixa temperatura. Temos que os fungos micorrízas arbusculares são afetados por mudanças nos fatores externos, tais como a temperatura, tanto diretamente como também indiretamente, via efeito sobre sua planta hospedeira. Então, tendo assim, avaliar o crescimento e o funcionamento sobre baixa temperatura. O objetivo do trabalho foi avaliar os fungos micorrízas arbusculares com função de capturar e transferir nitrogênio de amostras orgânicas e seu efeito no hospedeiro sob condições de baixa temperatura. Materiais e métodos. A primeira etapa, com microcosmos, o nutriente forrageamento de capacidade destes fungos micorrízas arbusculares diretamente pelo uso de 2 compartimentos. Microunidades separados por uma malha de nalho que permitiu apenas o acesso do fungo para o segundo compartimento. Etapa 2, que são as amostras orgânicas. Foram criadas apenas através da mistura de 9 gramas de areia autoclavada. A amostra do controle foram apenas com areia autoclavada. Etapa 3 foram as medições de plantas e micorrízicos. Total das raízes foram cravadas e uma amostra de raiz para determinar o nível de colonização, densidades e comprimento das ínfulas que foram registrados usando uma técnica de membrana. Raiz, caule e o material adesivo foram seco em estufa. A quarta etapa foi utilizada a análise estatística. Um teste de post-hoc de Bonferroni foi aplicado para determinar diferenças entre as médias, onde os efeitos principais foram significativos. A emparelhado t-teste foi utilizado para comparar a quantidade de 15 N nas raízes das plantas. Esse primeiro gráfico mostra que foi analisado o crescimento de ínfulas de Globosoi. Então, o primeiro aí, onde temos a matéria orgânica menos o fungos micorrízas arbusculares, ele não teve ínfase. Já o material orgânica mais o fungos micorrízas os, ele teve um crescimento de ínfase. E já no areia mais o fungos micorrízas arbusculares apresentou um controle. Assim, os efeitos foram significativos. Nesse segundo gráfico mostra uma linha de regressão linear, sendo o valor significativo positivamente.
entre densidade de ínfas com o total de nitrogênio. Nesse caso, as bolas em cinzas equivalem a 29 dias com o material orgânico mais o fungo micorrizas apusculares. Já as bolas brancas indicam 56 dias e as pretas 98 dias. Quando o fungo micorrizas apusculares tinham acesso à amostra orgânica, as plantas capturavam 0,05% do 15N adicionado pela colheita final. Os níveis de 15 graus Celsius no tecido da planta nunca eram significativamente diferentes para o fundo natural, sugerindo que o nitrogênio estava a ser transferido para a planta em forma inorgânica. A forma que os fungos micorrizas apusculares capturam o nitrogênio é desconhecida. Não há certeza de que o material que o rótulo 15N em nitrogênio capturado pelo fungo foi na proporção em que o material orgânico se encontrava. O contraste ótimo varia para bactérias e fungos. Os fungos são menos afetados a menor temperatura, mas sim pelas maiores temperaturas do que as bactérias. Quanto menor a faixa relatada pelo fungo micorrizas apusculares. Para outros fungos de solo, é provavelmente ligado à estreita associação que formam com a planta. Assim, o fungo micorrizas apusculares é capaz de proliferar em amostras orgânicas. Conclusões. Os resultados desse estudo demonstram que o glomozóide era capaz de proliferar em uma amostra orgânica e transferir o nitrogênio para a sua planta associada a 12 graus Celsius. A maioria dos estudos sobre o crescimento e funcionamento de simbiose de micorrizas apusculares foram realizadas a temperaturas de 20 a 35 graus Celsius, que não são representantes das temperaturas médias do solo em regiões temperadas. Mais pesquisas são necessárias a temperaturas típicas dos que estão no campo para determinar se isolar a micorriza apusculares a diferentes tolerâncias de temperaturas. Aqui está algumas literaturas citadas do próprio artigo e obrigada.